Luísa vai fechar o nosso encontro hoje falando de autoconhecimento. E eu queria lembrar de uma frase que apareceu para mim 3 vezes essa semana. Uma na palestra do Rogério Oliveira, a Dani Tarreta aí ainda, que ela promoveu uma série de encontros do Grupo Base, enfim, toda quarta-feira na Casa Caminhoar, recomendo. Esse foi o convidado da semana passada. A Melissa Januzzi mandou também, e mais alguém falou da Ana Cláudia Quintana, que fala sobre os paliativos do fim da vida. E uma frase gritou para mim, e mais uma terceira vez eu esbarrei com ela essa semana. Sabem qual é o maior arrependimento que as pessoas têm no fim da vida? Assim, uma pesquisa amplamente realizada em vários lugares, em várias condições do mundo. A resposta que é unânime: não terem sido elas mesmas, não terem vivido uma vida para agradar alguém, para atender um pseudo-propósito, enfim. Então eu acho que não vamos chegar no fim da vida para ter esse arrependimento. Vamos mudar a direção da nossa vida agora, né? E isso passa muito por um autoconhecimento. Então, Luísa, que está vivendo essa transformação, vai falar um pouquinho sobre isso. Gente, boa noite a todos. Eu sou a Brené Brown aqui desse time. Eu tô aqui me expondo completamente. Eu sempre estive atrás, sempre estive nos bastidores. Há 15 anos eu tenho a Reptil Editora, não sei se vocês conhecem. Então, uma honra, primeiro, poder estar aqui com essas mulheres incríveis, empoderadas. Eu tô assim, realmente super sensibilizada, até pelo convite. Queria agradecer a vocês. Assim, para mim foi incrível, porque foi até num primeiro encontro, promovido até pela Vivian, a gente fez ele na Casa Carandaí, e aí a Antônia me ligou e eu falei, bom, gente, é um chamado, né? Eu realmente tô começando a mudar a minha carreira. E aí eu queria primeiro saber um pouquinho de vocês aqui por alto. Quem aqui, de alguma forma, se trabalha, entende um pouco do autoconhecimento? Quem aqui tem alguma terapia, faz alguma meditação, está um pouco nesse caminho? Legal. Eu queria dar uma bagunçada rápida, uma pequena dinâmica que é só a gente levantar. Eu queria pedir para a gente entoar o OM, que eu queria poder ficar na mesma sintonia de vocês. A gente vai fechar um pouquinho isso aqui. Na verdade, parece até que eu dei spoiler, vocês me deram spoiler, porque autoconhecimento está ligado a tudo, né? Na verdade, todos essas nossas, né, esses depoimentos, de alguma forma, estão ligados a isso. Então, eu queria pedir, primeiro, para vocês respirarem fundo, fecharem os olhos. E vamos lá, me seguindo. Vamos fazer o primeiro OM. Agora a gente sente dentro da gente como é que a vibração muda quando a gente entra em contato com o nosso silêncio, pegando um pouco a deixa aqui da Jo. Agora eu queria só pedir a vocês para dar um abraço na pessoa do lado. Obrigada e desculpe a bagunça, mas eu acho que nesses 3 OMs, eu tenho certeza que vocês conseguiram silenciar um pouquinho a voz, né, interna de cada um e o abraço também, né? Que o abraço ele produz um hormônio, inclusive. Quando a gente abraça, a gente se acalma, né? Você cria ocitocina e é uma cura, tá tudo dentro da gente. Então, eu queria primeiro me apresentar. Eu sou Luísa, eu sou mãe do Pedro, apaixonada por essa cidade, carioca da gema. A Antônia sabe, a gente já fez alguns livros juntas. A gente, na verdade, algumas pessoas também me conhecem aqui, pelo trabalho da editora, Mariana, enfim. E aí eu estou aqui agora totalmente me expondo nessa história de vulnerabilidade, ter que falar. Eu não tenho nenhum... Eu sou capricorniana. Quem sabe o que é Capricórnio? Capricórnio gosta de ficar quieta em casa, quietinha, não quer aparecer. Mas eu senti um chamado.
E isso me mobilizou muito, né? Nesse evento das Matildes. Então, assim, gente, ó, é para tirar o chapéu. É realmente uma salva de palmas aqui para a Antônia. Incrível esse movimento. Eu realmente me tocou muito, porque eu recebi dali, eu falei, gente, eu tenho que contar um pouco da minha história. Então, minha história com autoconhecimento, ela vem lá de menina, na época que a minha mãe fazia retiros, fazia yoga, fazia um monte de coisa, eu pequena, aquela coisa da filha que fica espelhando, né, quer repetir os movimentos da mãe. Você vê foto da Gisele, você vê foto da Grazi com a filhinha, enfim. E aí começou ali, e eu tinha dentro do quarto dela, eu sempre curti livros. Eu lembro que eu olhava a estante dela e tinham vários livros incríveis, tinha oráculos, tinha runas, e tinha I Ching. Eu sempre adorava abrir, deixa eu ver o que tem aqui de mensagem. Eu sempre fui muito conectada a essa coisa espiritual. Até que tinha um livro que até hoje eu me lembro e que eu carrego comigo como mantra. Eu não sei ainda, eu tenho até que buscar esse livro, porque escrevendo, pensando aqui nessa palestra, eu fiquei pensando... O título é exatamente o seguinte: Não apresse o rio, que ele corre sozinho. Ele é totalmente... né, tem uma mensagem taoísta que ensina para a gente como é que é a nossa vida, como é que a gente lida com a nossa vida. Na verdade, está tudo dentro da gente. Então, a minha história com autoconhecimento ela começou assim. Mas, na fase adulta, eu tive um despertar. Eu tive um despertar depois de ter tido uma relação tóxica, abusiva. Foi assim, eu quase fui para o fundo do poço, gente. Eu não sei quem de vocês já viveu isso, foi assim uma coisa horrorosa, daquelas que a gente vê na televisão, daquelas que a gente fala, caramba, poderia ter sido comigo. Aí eu comecei a entender essas mulheres vítimas, feminicídio, mulher que é jogada para fora do apartamento, pela janela. E eu quase pirei, porque eu sempre fui muito giver. Eu sempre fui muito doadora. E eu sempre... aquela pessoa muito pura de acreditar no que as pessoas falam. Sempre a palavra, para mim, foi muito importante. Até que, de repente, eu me vi assim, completamente sem chão. E eu tive que buscar ajuda. Eu nunca tinha ido num psiquiatra até então. E aí eu fui para esse psiquiatra, o nome dele é Olavo, não sei o sobrenome, mas eu agradeço ele até hoje. Eu fui graças a uma amiga minha que me indicou. E quando eu cheguei lá, ele me deu o maior presente que eu poderia ter tido. Ele falou o seguinte: olha, com a base que você tem do autoconhecimento, eu não vou te dar nenhum remédio. Eu quero que você apenas pegue um caderno e escreva todo dia o que você está sentindo. Eu fiquei quase uma zumbi. Eu confesso que eu fiquei 3 meses, a sorte é porque estava tendo Copa do Mundo. E aí ninguém trabalhava direito, eu ia para a praia aterrar, eu tinha terapeuta, eu tinha milhões de coisas. E eu pensava, nossa, não é possível, vou pirar, porque era tanta loucura que vinha na minha cabeça. E quando a gente tem paz e a gente não tem loucura, a gente não entende a loucura do outro. Não tem como você entender. Você só entende o que tem dentro de você. Se você passa por uma situação onde o outro é louco, psicopata, completamente... É muito difícil você realizar. Então, aquela mensagem, a cabeça não parava. E eu sempre fui muito do silêncio. Minha cabeça não parava. Mas eu resolvi fazer esse dever de casa, porque eu não sabia nem como... Eu falava, não é possível, eu acho que eu vou tomar um remédio e vou me silenciar pro resto da vida. Como é que vai ser isso? Só para vocês terem uma ideia, eu fiquei achando que eu tinha AIDS. Foi tão barra pesada a situação, que eu descobri que era uma pessoa louca. Eu fiquei 6 meses... Porque você tem que fazer exame para saber exatamente se você tem ou não tem nada. Graças a Deus eu não tive nada. Mas foi, assim, um susto. Foi um super susto. Mas o maior presente que eu quero falar para vocês e que eu gostaria de compartilhar é que está tudo dentro da gente, a cura. Então, o maior presente que eu tive, né, e eu realmente tive um despertar, foi que eu entendi e tive compaixão por essa pessoa. Eu poderia ter ficado louca, me vingado, me exposto. E eu entendi que era uma pessoa doente, miserável. Mandei muita luz para ele. E fui cuidar da minha questão. A doença está com ele. Quem é doido é ele, não sou eu. Isso graças à base que eu tenho do autoconhecimento. Então, eu queria muito passar, porque a gente está falando aqui de situações adversas, né? Todas nós temos
Não existe a vida, a única constância da vida é que ela é inconstante, né? Todos nós passamos por situações, seja, né, afetiva, seja a doença de alguém na família, algum ente querido. E eu realmente senti esse chamado depois desse despertar. Eu passei 8 meses. Eu senti, a partir do momento que eu entreguei a minha vida, quando eu achei que eu realmente estava doente, eu lembro, eu tenho uma foto aqui que eu até gostaria de mostrar, mas está no meu celular. Mas é a coisa mais linda, porque eu meditava. Eu tinha dias que eu meditava assim, 3 horas. Eu fazia meditação imagina, porque eu queria silenciar minha mente. A meditação é uma das maiores ferramentas, poderosíssima, que faz a gente realmente acalmar a mente. Então, eu fazia muito, era quase um dever de casa. Eu assistia, né, a todos esses TEDs incríveis de pessoas maravilhosas. Todas essas pessoas maravilhosas passaram por transformações também dolorosas. E livros incríveis, eu sou grata eternamente por essas pessoas. Vocês estão ouvindo, né? Não sei se quer ver. Enfim, então é o maior presente. E se você me perguntar se eu passaria por isso de novo, eu passaria sim. Hoje eu sou a pessoa mais grata da vida. As pessoas, tem gente que até brinca comigo, #gratidão, né? Porque essa coisa, mas a gratidão é a coisa mais linda que existe. Realmente uma coisa que está dentro da alma. Não é uma coisa, obrigada, não é gratidão não. É quando você está profundamente grato, o seu ser está grato, você fala gratidão. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouco essas ferramentas que cada uma de vocês aqui tem. Somos todas iguais, inclusive até esse psicopata, coitado, todos temos. Só que depende das nossas escolhas. Se a gente quiser ficar como vítima, sofrendo, chorando, a gente vai ficar e a nossa vida vai ser uma merda, desculpa o palavreado. Né? Então, assim, depende da gente. É só uma questão de mindset, né, de mentalidade. A gente muda a nossa realidade a hora que a gente quiser. E esse, para mim, é o tema que eu gostaria de levantar aqui com vocês. Eu vou falar só um pouquinho das ferramentas, né, que a gente tem, e aí falo um pouquinho desse tema, que é a questão da gente mudar a nossa realidade, que a ferramenta é a seguinte, para mim, eu posso pregar para qualquer uma de vocês. É a oração, que é quando a gente conversa com o nosso ser superior, Deus, universo, como é que vocês, né, preferem falar. É a hora que a gente silencia e pede e acredita que existe uma força maior. A gratidão, que é realmente você entender que a gente tem aqui um milagre. Todas aqui estamos vivas, com os nossos órgãos funcionando, a gente tem família, a gente tem casa, a gente tem uma comida maravilhosa, que alguém fofa. Lá na minha casa eu tenho uma pessoa que se chama Maria da Paz, olha isso. Ela é quase minha mãe, de tão querida, e me ajuda, e a gente conversa, e me ajudou muito nesse momento. Eu chamo ela de Paizinha. Então, assim, está dentro da gente. Então, a gente ter essa coisa da gratidão e acreditar que a vida é um milagre, né, muda completamente a nossa situação. A outra ferramenta que eu considero incrível é a meditação, que eu já falei aqui. A meditação, ela tem você tem dentro da meditação uma coisa que você transforma realmente fisiologicamente o seu cérebro. O cérebro, ele é plástico. É incrível como é que ele pode realmente transformar. Então, quando você começa, que nem musculação, faz musculação toda hora, uma hora o seu braço vai ficar fortinho. O cérebro, da mesma forma, eu não sei explicar, provavelmente tem cientistas, sei lá, as pessoas sabem, tem médicos que possam, neurocirurgiões, sei lá, eu não entendo essa coisa médica, mas podem explicar isso melhor. Você simplesmente passa a não se identificar com o pensamento. Eu não sei o que é uma mágica. Deus deu tudo para a gente. Gente, outro dia eu estava com um pouquinho de dor na barriga, aqui um pouquinho de gastrite, azia. Peraí, vou tomar o quê? Pantoprazol ou eu vou pegar um chazinho de hortelã? Tomei um chazinho de hortelã, acabou na hora. Está tudo com a gente é que fica louco pensando em outras soluções que são as piores. Então, assim, a vida é muito mais simples do que a gente imagina. E aí a minha ideia realmente é trazer, né? Eu vou terminar as ferramentas, desculpa, gente. Às vezes eu saio e tenho que voltar. Mas então tem a oração, a meditação,
a gratidão, estar bem cercada de amigos queridos que amam a gente de verdade. Porque tem gente que não ama a gente de verdade e está ali por interesse. E a gente tem que saber perceber isso. Quem realmente se incomoda, se preocupa com você, que quer realmente o seu bem. E leituras sagradas. Leituras sagradas são leituras que te façam botar para cima. Para que a gente vai ler, desculpa, os editores que publicam livros de terror? Para que a gente vai ficar vendo o Jornal Nacional? Desculpa, gente. Desculpa. Mas não precisamos disso. A gente pode pautar a nossa vida da forma que a gente quer. Se você quiser ser pautado, acorda de manhã, quer ser pautado por 500 notícias horrorosas, a sua vida, claro que vai ser ruim. Agora, se você quiser escolher, peraí, eu vou começar a olhar o que tem de bom aqui. Quais são as notícias boas que a gente pode começar, né? Gente, 99% é coisa boa. Só que a gente está completamente guiado, igual aquela coisa, né? Estamos todos zumbis. Então, eu falo um pouco aqui da mudança do mindset, que para mim é o meu maior propósito e que me fez chegar agora com essa mudança, né? Que eu estou começando a migrar minha carreira, até porque, infelizmente, o mercado editorial acabou. Infelizmente, está tudo mudando, como a indústria fonográfica mudou, e a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar ao que é novo, não tem problema nenhum. Não vou ficar no lugar de vítima, minha editora, eu não vendo os livros, a livraria tal me deu calote. Não, eu vou me reinventar. Então, eu estou aqui com 42 anos, tendo que me reinventar, né, pensando o que fazer. E foi a coisa mais interessante que, surgiu esse propósito, eu tenho que estar aqui, eu tenho uma missão a cumprir, está muito claro isso. Por tudo que eu vivi outras coisas pesadíssimas. Tem muita gente que me conhece, sabe como é que foi, como é difícil. E todo mundo aqui está e, de alguma forma, vai passar por situações complicadas, que a vida é isso. A gente não veio aqui a passeio, a gente veio aqui para encontrar nosso propósito. Então, quem não tem um propósito, às vezes a pessoa, não sei o que eu faço. É muito comum a gente ver a pessoa, eu sou advogada, e fica de advogada a vida inteira, e, de repente, com 50 anos, eu vou fazer, sei lá, brigadeiro. Muitas vezes infeliz, né? Então, é assim, aquela coisa de se ouvir, entender quem eu sou. Né? A Tereza também fala um pouco disso. A sua pergunta principal, quem é você? Qual é o seu sonho? Então, eu acho que eu pego um pouco da fala de todas vocês para trazer essa ferramenta de que a gente, cada uma de vocês aqui, mulheres incríveis, que eu estou super orgulhosa de estar falando, né, e poder ter a escuta de vocês, é que a gente cria a nossa própria realidade. Então, vamos criar da melhor forma possível. A gente, na cidade do Rio de Janeiro, eu agora estou vendo essa cidade entregue. Né? É uma pena, eu não quero tratar de política, mas eu quero tratar da nossa responsabilidade. Vamos trazer para a gente a responsabilidade como cidadão, sociedade civil. Vamos se reunir, vamos se mobilizar. Eu estou aqui até com a Lili, a gente andou conversando outro dia também, sobre o Jardim de Alá, que está abandonado. Imagina, o IPTU mais caro do Rio de Janeiro, está ali uma praça abandonada há não sei quanto tempo. Eu vi outro dia a Antônia fazendo um vídeo incrível, pedindo um quebra-molas, né, para Botafogo. Então, são pequenos gestos que a gente pode fazer a diferença. Eu acho que cabe a cada um de nós entender que essa mudança começa dentro da gente. A gente não pode mais, chega da gente ficar parado, apontando para cada um, esse Bolsonaro, esse Witzel, esse namorado filha da puta, minha mãe que não ajuda, Gente, chega, está com a gente. Que expectativa é essa que a gente cria? Vamos a gente mudar. Vamos a gente, dentro da gente, entender que a diferença está aqui. E o que a gente pensa do outro? A gente está falando do outro, o outro não está nem pensando na gente. Então, a minha proposta é uma proposta realmente de mudança de mindset, de olhar, né? Aquela coisa do olhar do copo cheio. Vamos parar de ficar no lugar de vítima. Eu estou falando isso, não estou julgando ninguém, mas eu sei que a cidade do Rio de Janeiro, hoje em dia, está desse jeito, né? Muito por conta do Brasil. O mundo está complicado. E se a gente não mudar nossa energia, e agora eu falo um pouquinho rapidamente de física quântica, que a gente atrai o que a gente vibra. Por isso que eu pedi para a gente vibrar o OM, que é, na verdade, o som universal, né? Se a gente quer ficar vibrando coisa ruim, falando coisa ruim o dia inteiro, eu vou malhar. Às vezes eu vou correr na esteira, tem lá o dia inteiro, não sei quem matou.
não sei quem matou, não sei quem, estupra a mulher. Eu não quero saber. Infelizmente, a vida é assim o tempo inteiro. Mas e cadê os projetos bons? E cadê as coisas bacanas que estão acontecendo por aí? Né? Então, assim, vamos mudar, gente. É muito sério. E tem um estudo muito legal, que eu não sei falar o nome do japonês, que fala das moléculas da água, que a gente tem a composição nossa toda de água. E aí, como a gente vibra, a gente está vibrando, falando, com cheio de ódio, olhando para um outro, carregando veneno, né, que você não tem perdão, que você não carrega o perdão, ou a gente se transforma e vamos vibrar amor. Eu, hoje em dia, quero só vibrar amor. Então, eu quero passar essa mensagem para vocês, agradecer, né, mais uma vez o convite e dizer, terminando aqui com uma frase de um livro meu, que hoje é o meu oráculo, que é o meu livro de cabeceira, de um mestre chamado, não é mestre, mas para mim é um mestre, mas, na verdade, o mestre, só para a gente voltar à história do guru, a gente é o nosso próprio guru, não existe. O outro, seu guru não está iluminado, ele vai se iluminar quando ele morrer. Então, está todo mundo igual, está todo mundo na mesma situação. Então, vamos entender que a centelha divina está aqui. Somos todos um, com a mesma força, o mesmo poder, está tudo dentro da gente. Então, só para terminar aqui a palestra, agradecer mais uma vez e terminar com essa frase desse livro, é mais um taoísta, que fala, o nome do livro é uma interpretação do Lao Tzu, dos 81 versos do Lao Tzu, Tao Te Ching, que é do Wen Daya, que se chama Change Your Thoughts, Change Your Life. Então, mude os seus pensamentos e mude sua vida. Gratidão. Gratidão, muita gratidão. Quando vocês foram convidados para participar de um grupo chamado Matildes, talvez todas tivessem, vou dar uma espiada porque é Antônia, mas Matildes é uma mulher, a gente entende como uma mulher fofoqueira, né? Assim, comadre, fica ali no tricô. Só que esse é um apelido que eu carrego desde que eu tenho 19 anos, com um grupo de amigas, e ele sempre foi afetivo para mim. E eu resolvi, pela primeira vez, nesses 21 anos, 22 anos, buscar o significado dele. Eu tomei um susto, porque quando você quer saber a força de uma palavra, vai na origem dela. Matilde significa mulher guerreira, força na batalha. Eu falei, meu Deus, esse apelido que eu carreguei tanto tempo de uma forma talvez um pouco pejorativa, ele tem tanta força. Então, eu não tenho que pensar em outro nome, eu tenho que ressignificar. Essa palavra está um pouco batida, mas ressignificar o conceito das Matildes. Anne, muito obrigada por abrir esse espaço, muito obrigada pelas Matildes que estão aqui também.